Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja, ou do horário em que você esteja vendo esta gravação. Muitas vezes, quando a gente fala em saúde, as pessoas pensam em Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, SUS, saúde pública, pensam em doenças, em receitas, pensam em atividades físicas, mas saúde vai muito, muito, muito além disso. E eu quero convidar vocês hoje para falar desses aspectos e nada à toa que eu vim com todos esses flashes de luz pela primeira vez usando esses filtros benditos, mas tem um motivo e você vai entender. Fica aqui comigo e você vai entender do que eu tô falando. Antes da gente dar continuidade para tudo isso aqui, eu vou pedir para você encaminhar essa live para outras pessoas que possam se interessar, que estejam precisando compreender que a própria saúde dela vai muito além de tudo aquilo que ela acreditava até agora. Vai muito além. Vamos lá? Vamos ver? Eu vou solicitar aqui o encaminhamento para outras pessoas. Vamos vendo. Se você quiser, pode encaminhar também. Pronto. Bora. Bora simbora? Bora lá. Eu fico brincando com os meus... Zero, nada de sotaque carioca. Somente falando a palavra caraca, né? Que eles falam muito lá. Mas nada mais. E aí agora eu fico imitando os sotaques pra brincar com eles. Não depreciando, mas para brincar com essas variedades que a gente tem nas entonações e nas fonações. E acaba sendo divertido aqui em casa também. Bora lá! Em primeiro lugar, eu quero perguntar para você o que é saúde para você. E é bem interessante quando a gente faz esse movimento, porque eu pergunto para algumas pessoas e algumas me falam: ah, saúde é energia. Para eu me considerar uma pessoa saudável, eu tenho que estar com energia. Para outras, elas falam: ah, saúde é atividade física, é um corpo bonito, é a questão estética. Se eu não estiver me sentindo bonita, eu não me sinto saudável. Para outras pessoas, saúde é disposição, é ter força de vontade, foco, concentração e ter essa autonomia física de se movimentar aqui no mundo e de fazer aquilo que ela pretende fazer. Mas como eu venho falando para vocês, saúde é algo muito mais amplo. Pela Organização Mundial da Saúde, o ser humano é um ser biopsicossocial e social. E aí entra um ponto que eu não tinha anotado aqui, eu inclusive estou falando disso e estou anotando. Entra um ponto em que, se eu tenho saúde física, boa alimentação, os órgãos todos funcionando direitinho, eu ainda vou ter que entrar em outras esferas para entender se esse ser está tendo conexões espirituais, num sentido em que te nutre, em que te agrada, se esse ser está tendo saúde emocional e satisfação em viver no contexto em que ela estiver, essa pessoa, se este ser está tendo convívio social que o motive e o auxilie a ir adiante, ou se está tendo um completo isolamento social, e se ainda assim esse isolamento é por escolha, e sendo por escolha, se ele é um isolamento por amor, por vontade de estar consigo próprio na sua solitude, ou se ele é um isolamento porque ele não consegue lidar com as outras pessoas, porque ele não sabe entrar em contato com outro ser e manter essa relação de uma maneira saudável e harmoniosa para si.
Então, só daqui a gente já falou de um leque de possibilidades que é bem grande. Um ser biopsicossocial que inclui muito mais do que isso, inclui essa parte emocional, relacional, espiritual, mas quando eu quero trazer esse termo de estudar essas questões da saúde integral, eu quero trazer para vocês a importância de vocês compreenderem que as coisas vão mais além. E quando eu falo que vão mais além do que a gente está habituado a enxergar. Então, não é só um ser que ora, por exemplo, para ter saúde espiritual. E aí é onde a gente vai começar a entrar em desdobramentos de determinados assuntos. Eu gostaria que você ficasse muito à vontade de fazer todas as perguntas que você desejar a respeito disso, porque vai deixando a nossa live mais dinâmica. Mas se você viu na gravação, deixa nos comentários as suas dúvidas, suas perguntas, o que você tem de conhecimento a respeito, caso você queira complementar algo que eu esteja dizendo, sempre é possível. É um assunto, assim, literalmente infinito. A gente tem pós-graduações inteiras, gigantescas, com habilidades diferentes, com visões e vertentes diferentes, só para falar em saúde integrativa. Então, são pós-graduações desde 580 horas, outras de 360, enfim, mas que tem uma carga horária e uma quantidade de conhecimento que é gigantesca. Por enquanto, tá tudo bem por aqui, tudo bem para vocês compreenderem que isso é vasto, mas a gente vai entrar em alguns desdobramentos e vai aprofundar um pouquinho de cada uma dessas coisas dentro do nosso limite aqui. E se você já tiver dúvida, me manda por agora, tá bom? Daia, seja muito bem-vinda. Gente, eu não vou falar tantos bem-vindos hoje. Vou tentar me concentrar um pouco mais no conteúdo e a gente já vai tocando, tá bom? Bora lá. Quando eu falo que o ser humano é um ser biopsicossocial, eu tenho uma parte biológica, orgânica, física, que ela vem de uma composição, de uma herança de pai e de mãe. Essa herança genética que se entrelaça e cria os filamentos de DNA que vão fazendo, né, aquela espiral do duplo eixo de DNA, que é a coisa mais linda. Esses filamentos vão trazer informações da genética orgânica, onde vai ter cor de cabelo, cor de pele, cor dos olhos, formato de nariz, tamanho das mãos, vai ter uma série de informações orgânicas. Entretanto, também tem outras coisas. Quando a gente fala nessas informações orgânicas, a gente costuma associar doenças, por exemplo, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, eu sou diabético, câncer, 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 câncer. Só que vai muito além disso. A gente hoje conhece por físicas quânticas, por estudos cada vez mais avançados, que a genética é responsável pelas doenças, pelo impacto biológico no seu corpo, da mesma maneira que é responsável por essas características físicas, somente em 5% de todo o código do seu DNA. E hoje se fala que 95% a gente costuma chamar de uma palavrinha um pouquinho diferente, epigenética. O que tem nessa epigenética? Aliás, eu nem coloquei lá no mapa mental com este termo, mas eu vou colocar aqui, depois eu coloco para vocês de novo lá nos stories. Ela traz um conceito de que a gente vai muito além daquilo que a gente recebeu de herança, de que a gente consegue transformar o nosso mundo, inclusive o nosso código de DNA, sim, a partir daquilo que a gente come, bebe, né, sente, que é tudo aquilo que a gente importa, que a gente poderiam ser relacionadas com a genética.
Mas se os dois têm o mesmo código genético, por que que o outro não desenvolveu nenhuma dessas doenças? Então, a gente começa a pensar sobre esse assunto da epigenética, sobre o seu ambiente, o que você cria para sua mente, o que você cria para sua manifestação de alegria, de crença, do que eu estou acreditando, onde que eu estou convicto. Eu estou convicto na doença, eu estou convicto na saúde, eu estou convicto que eu estou bem e que eu posso melhorar ainda mais, ou eu estou convicto que eu estou fadado a N situações. E esta epigenética que vai misturar todos esses aspectos, ambiental, alimentar, emocional, espiritual e todos os demais que eu vou falar hoje, ela é responsável por 95% dos nossos genes. Então, vai ser muito pouco provável, por exemplo, que você tenha pais e mães negros e você nasça branco, por exemplo, ok? A gente tem os 5% daquela genética que vai passar para as características físicas, mas não existe fatalismo de ter pai e mãe, por exemplo, com câncer, com diabetes, com qualquer outra doença, e obrigatoriamente você ter também este conceito. Ele envolve esses 95% de que tudo ao seu redor vai influenciar no seu código genético, sim. E é a partir daí que você pode encontrar curas para os aspectos familiares, emocionais, espirituais, como eu estava dizendo. O que eu quero mencionar para vocês? Saúde emocional importa, saúde espiritual importa. Educação emocional e educação espiritual também. O que é isso? Eu não ser vítima das circunstâncias. Então, é onde a gente entra, por exemplo, com CNV, Comunicação Não Violenta, onde a gente entra com uma série de outras ferramentas que elas vão trazer o mote de eu me educar e melhorar a partir daquilo. Por exemplo, quando eu falo em saúde espiritual, eu não estou falando obrigatoriamente de somente orar, ou somente ir à igreja, ou somente ter uma religião. Você pode, inclusive, não ter nenhuma dessas práticas, mas ter uma limpeza espiritual tão profunda que determinadas coisas não te acessam. E eu vou mencionar um pouquinho dessas coisas, eu espero não assustar vocês. Eu vou ter algumas terminologias, mas lembrando que essas terminologias são basicamente o que eu sei do nosso vocabulário um pouco pobre, que ainda é o nosso vocabulário humano, mas que poderiam ter outras linguagens. Eu só vou trazer para que vocês compreendam. Existem dores físicas, existem doenças e existem situações que nos acontecem, que nos bloqueiam, travam ou que destravam, que tem sim influência espiritual. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, por exemplo, em chips, implantes, artefatos. Uma vez eu li num dos livros do Chico Xavier com o Emmanuel, daquela série, né, que eles têm, que a tecnologia, isso em 1940 e pouco, tá? Esses livros sendo escritos, a tecnologia na espiritualidade, ela é extremamente mais avançada do que a gente tem hoje. Então, naquela época, se falar em computadores, por exemplo, recentemente, né, em 2010, que é relativamente recente, foi feito o primeiro filme do Nosso Lar, e aí eles colocavam aqueles notebooks de ponta, ultra finos, para fazer uma determinada cena daquele filme. E quando se falava sobre esse assunto, 50, 60 anos atrás, ninguém imaginava o que era um notebook. A tecnologia na espiritualidade do bem, a espiritualidade avançada, a espiritualidade que está associada a tudo que é divino e elevado, fala-se neste livro que ela é 500 anos à frente da nossa tecnologia atual. Enquanto a espiritualidade, a tecnologia da espiritualidade maléfica que tenta nos prejudicar, que
que traz N situações e conceitos para nos atrasar o nosso desenvolvimento, ela é 50 anos à frente do que a gente tem hoje na Terra, no popular, tá? E quando eu falo desses números, eu tô falando por quê? Porque às vezes a gente tem dores físicas e também problemas de saúde derivados de questões espirituais, de tecnologias espirituais. E eu posso dar nó na cabeça de vocês, mas eu quero falar sobre tudo isso. E depois vocês botem as perguntas, fiquem à vontade. Mas isso tudo existe. E conforme mais a gente trabalha com tudo isso, mais a gente consegue ter acesso e entender e pelo menos ir associando algumas coisas e cada vez a gente vai conhecendo mais, conforme também acontece com o nosso dia a dia hoje. Com tudo isso eu quero dizer que existem entre as tecnologias espirituais implantes de chips dentro da gente, no nosso corpo. E às vezes esses implantes doem, ou esses implantes fazem a gente ter determinados movimentos, conceitos, etc., ou conseguem fazer alguns comandos pra gente à distância. E eu tô falando disso porque chips, artefatos, implantes e outras coisas podem existir na espiritualidade do bem, entre aspas, tá? Na espiritualidade mais elevada que nos ajudam a progredir, e existem pessoas com esses mecanismos que são fortalecidos para que elas cumpram as suas missões, e da mesma maneira existem outras pessoas com esses mecanismos que foram postos por inimigos do astral. E quando eu falo inimigos do astral, eu posso estar falando em outra pessoa que convive com você e tem, por exemplo, muita inveja de você, e essa energia da inveja ou das formas de pensamento da pessoa, pode ser inveja, pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser desafeto, seja o desafeto que for, a energia que a pessoa emana, a forma espiritual, a forma pensamento que ela emana para você, pode adentrar no seu campo áurico, e por isso esse monte de luzinhas, porque são muitos assuntos e eles refletem muito sobre isto, podem adentrar no seu campo áurico e te sensibilizar a ponto de sentir alguma dor, de sentir algum incômodo, ou de começar a ter emoções depreciadas, né? Emoções mais negativadas, menos ânimo, menos vontade de viver, menos disposição, e podem vir por conta desses artefatos. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas eu queria saber se tudo bem de vocês compreenderem isso. Às vezes, quando a gente vai fazer alguns trabalhos, a gente resume isso com o nome de magias. E aí não é que seja o melhor nome, o melhor conceito, mas é como se fosse uma forma de, vamos pegar tudo isso? Vamos ler esse campo espiritual? E aí, o que acontece? Só com oração eu consigo tratar e cuidar? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é necessária apometria, às vezes são necessários outros mecanismos para a gente atuar frente a isso tudo, e às vezes a gente consegue fazer com limites, mas eu gostaria que vocês tivessem isso no radar, porque sim, a gente faz também dentro da mesa, dentro de alguns atendimentos, mas nem todo mundo tem ideia de que isso tudo existe e de que isso tudo acomete a própria saúde física. Dá para acompanhar até aqui? Tá tudo bem? Gente, eu vou desligar o microfone um pouquinho, vou sair da tela um pouquinho, porque eu preciso dar uma limpadinha aqui nesse fanhado aqui que eu tô. Só um segundo, gente. Enquanto isso, me escrevam, por favor. Prontinho, voltando, desculpem aí. Coloquem se vocês têm dúvidas sobre isso, tá? Então, falamos da saúde espiritual. Isto ainda é uma vertente da saúde espiritual. Não é tudo, não é o todo. Quando você tem, quando você tem práticas cotidianas de meditação, de conexão com a sua espiritualidade, com a sua natureza divina, com a natureza externa,
Isso tudo vai fortalecendo a sua fibra íntima, a sua vibração, elevando a sua frequência. E isso tudo vai te deixando mais blindado para evitar essas situações que eu acabei de mencionar. Pode acontecer de, mesmo com tudo isso, ter algum acesso? Pode. Geralmente vai vir onde a gente fala nos nossos pontos fracos. Então, para pessoas, por exemplo, falando do campo emocional um pouquinho, para pessoas que são extremamente controladoras, que só ela é boa, só ela sabe o que fazer ou como fazer. Tem pessoas que são controladoras com seus cônjuges, tem pessoas que são controladoras com seus filhos, porque ela é a mãe, ou ele é o pai, ele sabe cuidar tudo, ele que sabe fazer tudo. Esse excesso de autocontrole, de querer controlar tudo e todos, não deixa espaço para o divino, não deixa espaço para o outro e força uma energia, desgasta uma energia que vai muito além, energia mental, energia emocional, que vai muito além, gera um desgaste. Nesse desgaste, primeiro, a pessoa tem seu ponto fraco explícito e segundo, com esse desgaste ela vai descer o campo frequencial, vibracional e abrir espaço para novas invasões, inclusive para manipulações mesmo de outras pessoas que estejam por perto. E aí o que é legal? Lembra quando a gente fala sobre autoconhecimento? Quando você se conhece, ninguém te manipula? Se você sabe que esse é seu ponto fraco, você já vai estar mais alerta para isso. Mas quando você só tá nisso, no automatismo do dia a dia, aquela pessoa, por exemplo, você entra numa loja de colchão, ou entra numa loja do shopping ali, o que a pessoa faz? Tá vendo que você é controladora? Tá com a criança ali? Ela vai começar a jogar as questões relacionadas à saúde da criança para te forçar, por exemplo, uma venda. A gente tem hoje no marketing universal e também em função de tantas tecnologias, a tecnologia te conhece muitas vezes mais do que você mesmo. Ela sabe quais são as suas tendências, o que você pensa, o que você busca. E conforme ela sabe tudo isso, ela consegue manipular e mostrar para você exatamente aquilo que te alcança, aquilo que fala com você de algum modo. E quando outra pessoa, outro ser ou uma tecnologia te conhece mais do que você, você entra e mergulha naquilo. E isso pode servir para bem, pode servir para mal. Pode realmente te trazer um recurso que te auxilie, como pode trazer explorações e manipulações em outros níveis. Inclusive para que você faça aquilo que a pessoa queira e não necessariamente o que você quer. Entende? Recentemente eu vi uma pessoa querendo me botar medo para que eu ficasse com uma cachorra dela. Olha que linda. Ah, eu tenho um cachorro maravilhoso, treinado. Mas você não tem medo de ficar aqui sozinha? O que você acha de ficar com um cachorro? Se eu fosse uma pessoa um pouco mais frágil, eu entraria na dela totalmente. Eu quase entrei. Por quê? Porque eu gosto do cachorro. Só que eu vi a manipulação dela em tentar me botar o medo. Eu não vou ficar com o cachorro por medo. Eu vou ficar com o cachorro por afeto. E ficar com o cachorro por medo dentro daquele contexto significaria ficar com um cachorro extremamente violento e que não condiz com o meu perfil, não condiz com ali o meu ambiente. Vocês entendem a diferença de se conhecer e de saber os pontos em que saber da sua saúde, saber dos reflexos, dos desdobramentos dela vão afetar no seu dia a dia? Tá fazendo sentido todo esse assunto para vocês? E de alguma maneira eu estou trazendo conceitos, como eu falei antes, de livros, de congressos, de atividades que eu fiz e venho participando nos últimos tempos. Lembrando que hoje a gente já tem maquinárias para ler, inclusive, campo morfogenético. No campo morfogenético, a gente vai voltar de novo para um conceito de herança de pai e de mãe, que vai muito além da própria genética estrutural, física, cor de cabelo, cor de pele, né, tamanho, altura, essas coisas todas. A gente volta para um campo em que
A minha família materna e a minha família paterna, com seus desdobramentos, avós, bisavós, trisavós, tios, enfim, todos eles, viveram histórias e foi a partir da sobrevivência de cada um desses seres que eu cheguei à vida até aqui. Também dessa sobrevivência. Mas essas histórias impactaram emocionalmente essas pessoas e às vezes até em outros campos, né, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E essas histórias, essas energias, essas pessoas criaram campos informacionais relacionados a determinados assuntos. Por exemplo, existem famílias em que o casamento é superfluido, natural. Existem famílias em que não é. Existem famílias em que houve a obrigação, por alguma promessa de uma pessoa, de que outro ser fosse ser devoto de algum ser espiritual. Então, por promessa da mãe do fulano, pela saúde dele, ela obrigou aquele ser a ser devoto de Beltrano. Tudo isso vai gerando acúmulos informacionais e campos informacionais, e de novo eu vou refletir com essas luzezinhas aqui, e vai tendo uma bagagem que a gente vai herdando sem ter consciência. E na hora que a gente capta essa energia, a gente traduz em comportamentos padrão dentro da... Mais uma vez, sendo que às vezes eu já tenho raciocínio diferente disso, mas o meu conduto, meu comportamento ainda tá diferente. E aí quando a gente fala disso, não tá alinhado, sabe? Eu já entendo que é de outro jeito, mas meu comportamento acaba refletindo da mesma forma desse campo ainda. E é onde entram as constelações familiares, com uma extrema importância em entender quem está ocupando o espaço de quem está pegando uma energia que não é dela, quem está se associando a mortes, lutos, dores que não são dela, e acabam trazendo isso para si, e nessa de trazer para si, mudam a própria estrutura de vida para tentar caber num espaço que talvez não seja o mais adequado, mas para pertencer àquela família, ou como muitas vezes a gente fala, para honrar aquela família. Recentemente eu atendi um rapaz, foi a coisa mais linda. Eu sei que você deve ver essa live, então peço licença para só fazer o comentário do caso. Onde eu fiz toda a avaliação dele. Ele tá com uma doença, umas questões específicas de saúde. E aí foi feita a avaliação completa. E eu falava, isto não é de origem física, isto não é de origem espiritual, isto não é obsessão, isto é da constelação familiar, onde você acessou através da doença uma forma de se conectar com a sua mãe que já partiu e de dizer para ela, mãe, eu te vejo, eu vejo a sua dor, eu me conecto com a sua dor, eu me conecto com aquilo que você sentiu e eu te honro e mostro que te amo a partir desta conexão, repetindo em mim padrões de dores e doenças. Na hora que eu falei isso para ele, que não era de outras questões, mas era desse campo, que geralmente a constelação familiar é que vai resolver, ou fazendo essa abordagem, trazendo essa clareza e trazendo o alinhamento desses assuntos, isso pode ser resolvido. Mas quando eu falei isso para ele, ele chorou, porque fez sentido, ressonou lá dentro. A gente pode pertencer ao nosso grupo familiar sem repetir as dores que este grupo familiar sentiu. E eu sei o quanto isso é desafiador em muitas vezes, em muitos momentos. Mas entendam que existem milhares de desdobramentos que se envolvem e refletem na nossa saúde, na nossa disposição em viver, na nossa característica, em como a gente se comporta com relação ao outro, como a gente se comporta com relação a nós mesmos, o quanto a gente aceitou as verdades dos outros, as palavras que os outros nos disseram. Eu sou gordo. Baseado em quê? Comparando com quem? Né? Qual é o problema disso?
Cada um tem a sua história, mas lembrar dessa saúde integral, onde todos os campos vão sendo abordados, é trazer de novo para as nossas mãozinhas o cuidado e a potência, o poder da gente se dedicar e curar e elevar cada um desses assuntos. Saúde física. E aí eu vou trazer uma fala da Tassi Carvalho, porque eu acho que é extremamente alinhado com tudo isso. A saúde física muitas vezes é o fofoqueiro dos outros corpos. Então, se eu tô tendo N manifestações de doenças, de comportamentos mentais, emocionais, etc., muitas vezes vai ser reverberação de outros corpos, que eu já falei para vocês, o espiritual, o emocional, o familiar, esse campo morfogenético familiar. E a Tassi fala que o corpo físico é o fofoqueiro desses outros corpos, mas ele traz essa fofoca do bem para que a gente ganhe consciência e consiga trabalhar sobre esses assuntos. Faz sentido isso para vocês, gente? Toda paramentada para mexer com alface que depois a gente vai consumir, e depois a gente vai comer. Você acha que isso não vai afetar a sua saúde? Vai. Só que quanto mais debilitados estão todos os outros assuntos, seu campo emocional, seu campo espiritual e todos os demais, mais esse veneno desses agrotóxicos vão afetar a sua saúde física também. E tudo é um todo, né? Uma grande roda gigante aí com vários elementos rodando o tempo todo dentro da gente na nossa órbita. Como é que tá sendo para vocês esse papo? É um papo meio complexo, né? Eu sei que eu fico dando aqui cursos gratuitos de tantas coisas que eu venho vivendo. Eu sei que é um pouco complexo mesmo, né? Porque tem muitas reverberações, muitos desdobramentos, são assuntos muito completos. Mas eu queria trazer essa luz para vocês de que várias coisas existem, todas elas afetam a sua saúde. E o que é legal? A gente tem mecanismos de cura, a gente tem mecanismo de desintoxicar, a gente tem mecanismo de sanar essa questão emocional, a gente já tem recursos e cada vez mais vai ter mais ainda. E eu falo disso porque não é só na mesa quântica, mas em diversos outros elementos. Eu já estou com muitos mecanismos para ajudar vocês com vários destes assuntos. Se não com todos em absoluto, porque eu acho que ainda estou muito humana e ainda não dou conta de tudo. Mas a gente tem mecanismo para ajudar. Quando a gente sabe desses assuntos, o mais legal é saber, tá, e agora, como é que eu saio disso? Pede ajuda, tem como sair. Se às vezes você é muito bom numa questão emocional, por exemplo, mas ainda não sabe nada do espiritual, ou o contrário, sou muito bom na questão espiritual, mas não sei desintoxicar um corpo, ou qualquer outra coisa. Às vezes a gente é bom numa área e não é tão bom em outra. Vem cá, pede ajuda. Aquilo que eu não souber diretamente fazer, muitas das vezes eu conheço quem saiba e eu consigo te indicar. Tá fazendo sentido para vocês isso tudo? Maria Moreira, muito bom, gratidão. Gente, me falem se vocês conseguem pelo menos compreender aquilo que foi dito. Tem mais desdobramentos, tem mais coisas. E é sempre um universo muito infinito, né? Muito gigantesco, e eu sou apaixonada por isso tudo. Cada vez que eu descubro mais, eu fico, uau, outra coisa. E hoje nós estamos muito nesse lugar de discutir futuros saudáveis para o planeta, mas não existe futuro saudável se eu não estiver saudável. Então não existe, como, por exemplo, falam muito sobre a impressão de órgãos em 3D, impressora 3D, você imprime um órgão novo e fazer um implante de um órgão novo, das holografias, de trazer um ambiente virtual, tem muitas coisas boas para quem é bom. Tudo isso será possível logo em breve, aquilo que já nem é, né? Porque já tem nanotecnologia envolvendo e fazendo tantas outras coisas. Mas eu gostaria que vocês se preparassem
nesse todo, lembrando do seu grau de humanidade, lembrando que vocês são compostos por pelo menos 7 corpos, 7 camadas explícitas, corpo físico, duplo etérico, corpo emocional e corpo mental inferior são os que mais nos afetam aqui, nesse quaternário inferior, nesse mundinho que a gente habita. Os nossos corpos superiores, da tríade superior, o búdico, o átmico e o mental superior, eles nos auxiliam o tempo todo para a gente fazer dessa existência a melhor existência até aqui e aproveitar bem aproveitado, sem deixar para depois. Eu sei que são complexos os assuntos, mas mesmo assim são possíveis. Se eu posso, e ó, gente, estudante de escola pública a vida inteira, se eu posso, vocês podem. Se eu tô com acesso a tudo isso, se eu consigo transformar certas coisas, vocês também conseguem. Tá na mão de vocês decidir, escolher pela saúde e por uma saúde que vai muito além de correr 15 minutos por dia. Vai muito além de ter uma alimentação saudável, cheia de agrotóxico. Vai muito além. A gente prefere os orgânicos? Prefere, mas ainda não é universal para todos. Mas vai além disso ainda. Entendam? Faz sentido tudo isso? Eu quero muito, muito, muito que vocês deixem os comentários de vocês, as partilhas de vocês. Para quem não escreveu aqui ainda, coloca, quando eu gravar a live, coloca o que tá vindo à tona para vocês de insights, de dúvidas, de meu Deus, quantas coisas, sim, todas elas vão influenciar diretamente nesses 95% do seu código genético e automaticamente na sua saúde física, na sua disposição para viver, no seu comportamento no dia a dia. Tudo isso vai afetar. Mas não vai afetar só para mal, pode afetar para bem. E quanto mais elevados, purificados vocês estejam, mais isso vai te melhorando a sua existência daqui para frente. E nós temos recursos na nossa mão. A gente tem como curar, a gente tem como tratar. O Reiki, por exemplo, é uma das coisas mais completas, que vai desde o causal, desde o corpo mais sutil até o corpo mais físico e manifestado. Vocês viram outras vezes que eu fazendo live aqui, enviando Reiki, baixou a febre da minha amiga lá no Rio de Janeiro, que estava assistindo e acompanhando. As coisas estão conectadas e a gente tem ferramentas das mais simples, das mais comuns, como é o Reiki hoje em dia, há muitas outras mais complexas. E é possível melhorar. Esse era o meu recadinho para vocês de hoje. Eu sei que meu objetivo de ficar fazendo lives curtas tá indo por água abaixo, que eu tô cada vez querendo pegar assuntos mais profundos e tem mais coisa aqui, eu querendo falar tudo. Mas como eu falei, são assuntos infinitos e eu espero que vocês estejam pelo menos acompanhando